Vamos lá, iniciando a nossa live de quinta-feira. Boa tarde, Nicolas. Seja bem-vindo. Muito bom ver todos vocês aqui, iniciando nossa live. Vamos lá, gente. Drisa. Prazer, Drisa, ver você entrando aqui, participando da nossa live Filhos em Paz, que acontece toda quinta-feira, tá, gente? Às 3 da tarde. Muito bom recebê-los. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Oliveira. Eu sou mentora de filhas com pais idosos. Eu dou orientação a famílias há muitos anos. Então, desenvolvi um projeto dos Filhos em Paz para ajudar a conduzir realmente filhas e filhos que queiram ter uma vida equilibrada, harmoniosa com os seus pais. Gil, que coisa boa ver você aqui. Gil é uma filha em paz, uma grande filha. Muito feliz de ver você aqui na live hoje, tá? Muito bom ver todo mundo do chat aqui interagindo. Vamos iniciar. Essa jornada, gente, é para o filho que quer ter paz, o filho que quer ter uma boa convivência com o seu pai e com a sua mãe, que quer ter equilíbrio na jornada de vida, certo? Não para aquele que quer o abandono, aquele que nega que o pai ou que a mãe está entrando na terceira idade. É o filho que quer ser presente, que quer ter a consciência tranquila. Então, se você é esse filho, você está no lugar certo. É aqui comigo que você tem que estar, né, aproveitando realmente todo o conteúdo relevante que eu vou trazendo toda quinta-feira e toda segunda também, gente, às 3 da tarde, tá? Quem me acompanha sabe que na segunda-feira nós disponibilizamos aqui no Instagram a nossa reunião dos Filhos em Paz, né, sobre o luto, sabe? O medo do luto. Então, foi um conteúdo muito relevante, saiu muito espontâneo, né? E nós resolvemos postar na segunda-feira, adiantando realmente um pouco do assunto para vocês. Né? E como estamos vivendo em um momento de muito luto, realmente, eu resolvi me estender durante a semana abordando esse mesmo tema. Então, o tema de hoje é como vencer o medo do luto. Como um filho, como uma filha pode vencer o medo do luto? Vamos descobrir aqui comigo, primeiro, o que é o luto. Sabe? Que medo é esse do luto, Sandra? É o medo que todo filho tem de perder a sua referência. Referência paterna, referência materna. É o medo, sabe? Às vezes, do inesperado, do desconhecido, da solidão. Esse é um medo grande que, sabe, preenche muitas vezes o coração de um filho. Perder um pai e uma mãe para esse mundo assim desconhecido. Se sentir órfão nesse mundo. Não é fácil, mas tem como passar. E eu estou aqui para ajudar vocês a passar por tudo isso. Como um dia eu passei e como eu passo realmente com os meus pais. Como é que eu lido com os meus próprios medos, porque eu sou um ser humano. Vamos lá comigo? Me acompanha. Como é que o medo do luto se manifesta no nosso corpo? Às vezes a gente nem percebe, sabe? Que estamos com medo. Com medo de perder um pai. Existem dois perfis de filhos. Aquele que nega, certo? E aquele que às vezes enxerga com tanta ansiedade, com tanto excesso. Então esse que tem o excesso, ele pode gerar ansiedade. Ele pode ter crises de pânico. Sufocar o pai e a mãe, certo? Com cuidados, com vontade de colocar ali na bolha para que nada aconteça. Ele pode até chegar a ser pessimista, achando que tudo realmente de ruim vai acontecer com o pai e com a mãe. Compreende? E existe aquele outro perfil que ele não aceita que o pai entrou na terceira idade. Ele nega, é o filho negador. Não enxerga as limitações de um pai e de uma mãe. Ele prefere não aceitar, aquilo dói demais, porque pai e mãe é referência. Então é muito difícil a gente perceber
que a nossa referência, aquele cara forte, sabe, aquela mulher forte, autêntica, às vezes está deixando, sabe, de ser. Foi diagnosticada, está entrando na terceira idade, está apresentando algumas fragilidades. Tem filho que não aceita, que nega, certo? Então, às vezes, geralmente gera, né, desenvolve distúrbios, né, distúrbios de sono, síndrome de ansiedade, pânico, sufocamento com os pais, até uma irritabilidade no trabalho, com quem ele vive, porque ele está negando aquilo dentro dele, ou ele está enxergando em excesso e ele não quer aceitar que aquilo pode vir a acontecer, que aquilo é uma realidade para todo ser humano. Então, negar nunca é uma alternativa boa. Somos fortes o suficiente para seguir em frente com os desafios da vida. Somos seres humanos fortes e podemos fazer isso, tá? E existem formas que podem facilitar isso, e eu estou aqui realmente para conduzir, para facilitar esse processo de um filho com um pai idoso. Vamos lá? Existem momentos na vida, gente, que isso acontece com mais facilidade. Eu pontuei aqui 4 para trazer hoje. Tem filho que o pai entrou na terceira idade, a mãe entrou na terceira idade e já se desespera, já começa a ter medo. Já acha que por ser, sabe, terceira idade, pronto, vai falecer, encerrou um ciclo, vai adoecer. Não, às vezes não para pensar que às vezes tem 30 anos, 20 anos, e que aquele filho às vezes pode ir embora, pode finalizar um ciclo antes. Então, existem filhos que colocam um rótulo, assim que entrou na terceira idade já começa a entrar em desespero, já gera uma ansiedade em excesso, prevendo um futuro que ainda não chegou. Adoece o filho e muitas vezes adoece um pai. Também acontece quando o pai é diagnosticado, certo, com uma doença e não tem cura. Pronto. É suficiente, muitas vezes, para um filho, uma filha, se desesperar e começar a ter essa angústia do medo da morte. Compreende? A deixar, às vezes, isso crescer dentro de ti e te adoecendo, muitas vezes junto com o idoso. Então, o idoso hospitalizado precisa passar por um procedimento, vai fazer uma cirurgia também. A gente não sabe se vai entrar naquela sala de cirurgia, se vai receber uma anestesia e se vai voltar. Um filho, uma filha já gera uma angústia nesse momento. Já traz uma insegurança. Compreende? Cuidados paliativos, uma doença como um câncer, um Alzheimer, uma demência, onde não tem uma cura, muitas vezes leva um filho ao desespero. E ele vive o medo do luto, muitas vezes antecipado, em excesso. Compreende? Nos dias de hoje, com a pandemia, com o Covid, isso está muito à flor da pele. São pessoas apavoradas e com muito medo, entendendo que a morte existe, que ela é real, que ela acontece na vida de todo mundo. Pessoas se desesperando, tendo crise de ansiedade. É o mal do século, né? É a doença que eu digo mais pesada desse século, que é a ansiedade. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Por quê? Porque depois que o luto acontece, certo? Não existe mais o medo. É uma realidade. Você vai viver a realidade. Aquilo aconteceu. É fato. Passou. Entende? Então, o medo ele é antes e durante. Então, quando teu pai e a tua mãe entrou na terceira idade, você já se antecipa com um sofrimento, com uma ansiedade, com uma angústia, uma tristeza. Ou quando ele está passando por algum procedimento hospitalar, alguma intercorrência, é hospitalizado, está numa UTI. Então, você já começa realmente com essa angústia. É no antes e no durante. O depois é uma outra vivência, que eu vou tirar realmente um tempo
para preparar uma live para vocês, para quem realmente está vivendo, está no processo do luto. Compreende? Então, tem muito assunto realmente a ser abordado com relação à vivência do luto. E eu prometo a vocês, me comprometo aqui, que vou trazer esse tema para a gente abordar numa tarde e acolher e acalmar alguns corações. Tá certo? Então, sejam bem-vindos. Quem entrou agora, Dona Delma, bom lhe ver. Muito bom lhe ver aqui. Certo? Vamos dando continuidade, gente. Vou falar um pouco de como eu venci o medo do luto. Como foi que eu vivi o medo do luto? Eu trago duas histórias hoje para vocês. Né? Uma história do meu pai e uma história do meu sogro. Onde nas duas histórias eu tive medo. E cada uma de uma forma diferente. E eu trago porque eu queria que você, filho, que está aí do outro lado passando por isso, eu sei que eu vou lhe alcançar e vou te entender. Você vai perceber que eu estou vivendo essa dor que você está vivendo. E eu tenho como passar esse passo a passo para acalentar o teu coração e deixar a tua jornada mais leve. O meu pai, para quem assistiu a live, eu contei bem detalhada na segunda-feira que ele teve um derrame há quase 5 anos atrás, vai fazer 5 anos que ele teve esse derrame hemorrágico, precisou fazer uma cirurgia e ali, gente, eu senti muito medo de perder meu pai. Muito. Era um sangramento, certo? Todos os filhos ficaram angustiados, apreensivos. Demorou a ser dado o diagnóstico que ele estava tendo um derrame e aquilo gerava uma aflição. Mas um filho e uma filha que decidiu entrar nessa jornada, de ter paz, decidiu ser um filho em paz, está ao lado, é companheiro, decidiu viver aquilo ao lado de um pai e de uma mãe. E foi o que eu fiz, tá? Então, eu vivi aquilo lado a lado, de forma muito companheira do meu pai. Onde ele fez todo o procedimento, passou pelos exames pré-operatórios, isso de forma muito rápida, tá? E cada minuto, cada segundo era uma angústia, porque quem tem um derrame tem que ser muito rápido. Então ele precisava entrar numa cirurgia rápido. Então foi bem complicado, foi uma ansiedade antes, durante, certo? E depois, cada uma de uma forma diferente. O medo era gritante naquela hora, tá? E eu estava lá, ao lado dele, eu decidi estar ao lado dele, nos conflitos dele. Ele também estava com medo. Todo filho tem que lembrar disso. Que você, como um filho, você está com medo. Mas o seu pai e a sua mãe que está vivendo, que já entrou na terceira idade, ele também é um ser humano. Ele também tem medo. Se unam, mãos dadas. É de apoio que realmente o mundo precisa. São pessoas de mãos dadas se apoiando. Compreende? E o meu pai fez a cirurgia, certo? Com muito sacrifício, né? De toda a parte burocrática, da espera, que para um filho é angustiante, certo? Então, meu pai fez essa cirurgia, eu fiquei com ele no pós-operatório, então ele passou pela UTI. Meu pai é um homem de muita fé, e na UTI eu lembro que a gente fez uma oração, ele estava completamente dopado e quando eu entrei ele fez a prece realmente do Pai Nosso. Ele estava ali sendo meu pai. Então, se seu pai, se a sua mãe estiver numa UTI, continua ali a essência dele. Ele pode estar dopado, o que for, fale com ele. Esteja presente, mentalmente, energeticamente, se você não pode entrar. E se você tiver a oportunidade que eu tive de entrar, certo? Segura na mão dele, como eu fiz, e entra nessa energia que ele estava. Porque ele estava em uma energia de prece e eu respeitei. Meu pai ficou em oração muito tempo, depois saiu da UTI, certo?
Ele sempre foi assim, de muita fé. Então, no primeiro dia que ele ficou no quarto, ele convulsionou. Foi um momento muito difícil para mim, onde eu tive muito medo do meu pai morrer ali. Não sei se eu não estivesse ali, se ele tinha vivido. Então, foi um momento de muita angústia. Você vê realmente um ente querido precisando de você, é o tudo ou nada. E você tem que ter, eu não digo nem que é frieza, sabe, gente? Ter um racional na hora, ao invés do emocional, para agir, para pedir um socorro, para lutar pelo seu pai, como eu sempre lutei por ele. Lá naquele momento eu dizia: pai, lute pela sua vida, o senhor vai conseguir, não é? E eu tenho certeza que ele me ouviu, consciente ou inconsciente. Eu estava sendo a filha em paz que eu queria ser, que eu decidi ser. Era um momento difícil para ele, era um momento difícil para mim, mas eu estava ali de pé, ao lado dele, segurando a mão dele. Passei a noite abraçada com meu pai, realmente. O neuro veio, medicou, certo? Foram 3 a 4 dias muito difíceis depois da cirurgia. Meu pai passou 30 dias no internado para se recuperar e ele saiu de pé. Ele saiu andando, sem nenhuma sequela. Entende? Eu levei meu pai para casa, falando comigo, me reconhecendo, sabe? Com as feições, né, que quem conhece o derrame sabe que pode realmente dar sequelas no rosto, na perna, na mobilidade da pessoa. E ele saiu andando, mexendo todos os membros, com o racional, sabe? Equilibrado, lembrando de todos os membros da família, filhos, da minha mãe. E foi uma vitória. Mas eu não deixei de passar pelo medo, compreende? Eu tive que lidar com o medo naquele momento. Isso é um fato. E eu sei que tem muita gente vivendo isso hoje. E eu afirmo, você é forte o suficiente para conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Vou contar a história do meu sogro. Na história do meu sogro, certo? Quem me acompanha sabe que eu tomei conta dele durante anos da minha vida. Eu passei por todas as fases com o meu sogro, onde ele tinha toda a mobilidade, onde ele depois virou cadeirante, certo? Tinha uma necessidade de mais cuidados e, por fim, realmente ele ficou acamado. Meu idoso, né, tinha demência. O meu sogro foi diagnosticado com demência. Ele tinha um câncer na cabeça exposto, certo? Ele já usava sonda, já não se alimentava. O corpo já era bem enrijecido e já era acamado e não tinha mais saída para aquilo. Eram cuidados paliativos. E eu tive que lidar com aquilo. E só uma observação, tá, gente? Eu lidei com essas situações paralelas. Meu pai teve o derrame, 1 ano depois foi que eu vim perder realmente meu sogro. Então eu vivi paralelo, 2 dores diferentes. A dor do meu pai, porque existia a possibilidade realmente de um desenlace naquele momento, onde eu fui uma filha em paz e eu consegui realmente equilibrar e domar os meus medos para passar por aquele momento. E o outro momento que eu vivi com o meu sogro, onde não tinha mais o que fazer. Eram cuidados paliativos. Foram 2 meses antes do falecimento dele. Muito pesado, tá? E muito bem vividos. De aprendizados únicos. Depois do meu sogro, sou outra pessoa. Outra, completamente diferente. Momentos difíceis onde a gente tem que decidir, onde você tem que agir, onde você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, né? Em ser humano, em ter e respeitar as suas emoções, mas também ser forte, porque se está sendo difícil para você, também está sendo difícil para aquele idoso. Chegou o dia realmente, o último dia, né, de convívio que eu tive com o meu idoso, com o meu sogro, e o médico teve uma intercorrência, ele já estava no oxigênio, ele já vinha realmente há 2 meses bem puxado,
onde eu passei 2 meses praticamente sem dormir, certo? E isso é uma decisão, tá, gente? E é possível. E nesse dia do falecimento dele, o médico veio para a intercorrência e disse: Sandra, não tem mais o que fazer. Está dando falência nos órgãos. Você quer que eu leve ele para o hospital? E conhecendo o meu sogro, eu venho ressaltar aqui a importância de você conhecer o seu idoso. De você ter uma equipe de apoio. Nós conversamos e diante do perfil dele, eu achei melhor ele ficar em casa. Ele disse: se você quiser eu levo, porque não tem mais o que fazer, já está dando falência dos órgãos, então ele pode falecer no hospital. E se você quiser, eu posso realmente medicá-lo, para que ele tenha dignidade, para que ele tenha conforto nesse momento que ele está passando, que foi o que eu sempre busquei para o meu sogro e busco para o meu pai e minha mãe, certo? Ele pode ficar em casa. Optamos para ele ficar em casa, certo? E o meu sogro passou o último dia conosco, onde eu apliquei um reiki nele, energizei ele, equilibrei, porque eu sabia que ali dentro também existia uma energia de medo. Não era só em mim. Compreende a empatia, a necessidade de você enxergar o outro e fazer o que tem que ser feito. Ser forte o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Fiz a prece que ele tanto gostava, ele gostava muito da prece de Cáritas, e fizemos a prece com ele. Me despedi dele, disse tudo que precisava ser dito. Eu fiz tudo. Isso deixa um coração leve. Não teve nada que eu não disse ao meu sogro. Não teve nada também que eu não disse ao meu pai. Compreende? Tudo tem que ser dito agora. Amanhã eu não sei. Não me pertence. Só me pertence o hoje. E o para trás eu não tenho mais o que fazer. Não é? Eu só tenho domínio do aqui e agora. E ali eu decidi. Vou me despedir dele. Porque se lá atrás eu decidi ser essa filha em paz para ele, eu tinha que ser no começo, no meio e no fim. Porque esse momento, ele é real. Ele vai chegar para mim, para você e para todo mundo que tem um pai e uma mãe. É um momento de dignidade realmente com seu pai, com a sua mãe. E de busca de paz interior com o filho. Eu não estou aqui dizendo que é fácil. Mas é possível. É necessário para que você tenha essa paz. Para que você deite a cabeça no travesseiro tranquilo. Sem nenhum tipo de inquietação. Está tudo resolvido dentro de você. Emocionalmente, sabe? Espiritualmente, energeticamente. Naquele momento tudo se equilibra. E eu sei que ele estava nos momentos finais, mas eu sei que ele me ouviu. Ele ouviu tudo. Sabe? A linguagem não corporal, pensamento tem um poder muito grande, alcança o outro. Eu era conectada com ele, eu quis ser conectada com ele. Queiram se conectar com o pai e mãe. Porque existem momentos que não existe mais o que falar, não existe palavras, é só troca de energia mesmo. E se você está conectado com seu idoso, você consegue sentir exatamente o que ele está querendo dizer naquele momento. Sabe? Faz isso. Se você está passando por isso hoje, não espera amanhã. Tá bom? Gente. Vamos falar um pouco aqui do que realmente, sabe? O que faz um filho passar por esse medo do luto? Como conseguir seguir nessa jornada com esse medo do luto? Porque você é um ser humano, eu sou também. Então o medo, ele existe, é do ser humano. Nós temos emoções e eu não posso negar ela.
mas eu posso conviver com ela. Eu posso equilibrar ela dentro de mim, não deixar que ela me paralise para fazer o que é correto. É disso que eu estou falando. Aceita que é real. É o primeiro ponto, tá? Aceita que esse momento de despedida ele vai chegar. É uma realidade, então eu sugiro a todos os filhos que querem ter paz, começar a trabalhar o coração já agora, a mente já agora, para essa aceitação, essa realidade. Ela existe e é inevitável. O segundo ponto que eu trago para vocês é decidam. Decida entrar nessa jornada. Decida ter o coração em paz. Está presente, está ao lado. Não só nos momentos bons, mas nos momentos melindrosos, nos momentos importantes. Essa decisão traz clareza para a tua mente, porque é dessa clareza que você vai pular para o terceiro tópico, tá? Que é ter foco. Você precisa ter foco, porque você precisa olhar para as necessidades desse idoso, trazendo dignidade até o último segundo. Isso traz paz para um filho. Ter a consciência tranquila da dignidade dada até o último segundo de vida. Certo? Você precisa ter essa decisão muito clara, essa consciência que a morte existe, que você vai passar por um luto. A consciência dessa decisão tomada, certo? De ser uma filha em paz, para encontrar força interna, tá? Para focar na dignidade, seja ele numa UTI, num quarto de hospital ou na sua casa. Não importa. Nós temos como dar dignidade ao idoso, sim. Quarto ponto que eu trago, gente, é ter atitude. Decidir. Vão haver momentos que você vai ter que decidir. Decidir pelo seu idoso. Se ele estiver entubado, se ele tem demência, se ele é incapaz. Então, nesse momento de decisão, é importante você estar forte na sua decisão de ser uma filha em paz lá atrás. Ter clareza do momento que você está vivendo. Se preparar emocionalmente para ele. E decidir. Decidir com respeito, que é o quinto ponto que eu trago aqui. Eu não tenho como dar dignidade desrespeitosa. Entende? Eu dou dignidade para o meu idoso com respeito. Se eu decidir ser uma filha em paz, se eu decidir entrar nessa jornada, eu vou dar dignidade com respeito. Isso vai trazer paz para o meu coração. Isso vai fazer com que eu deite a cabeça no travesseiro, tranquila, com a consciência de que eu fiz tudo. Eu dei o meu melhor. Dê o seu melhor hoje para o seu pai e para a sua mãe. Então, nesse ponto, respeito. Respeite as características dele. Respeite que, apesar de estar acamado ali, se tiver numa UTI, se tiver num quarto de hospital, mesmo vivendo cuidado paliativo, que você tenha consciência que vai viver um luto que não tem mais jeito, respeite o ser humano que ainda está ali vivo. Existe uma alma ali na sua frente, um coração pulsando ainda. Então esse respeito tem que ser dado. E o sexto ponto que eu trago é: amem. Amem hoje. Diga tudo. Absolutamente tudo. Não espere amanhã. Eu só tenho domínio do hoje. Amanhã eu não sei nem de mim amanhã. A única coisa que eu tenho domínio é o hoje. Então todas as palavras têm que ser ditas agora. Essa chave tem que rodar hoje. O carinho tem que ser feito hoje. Isso traz leveza. Queira isso para você como filho, para você como filha. Respirar aliviado.
não seguir a vida com um peso. Certo? Vamos se permitir seguir com essa leveza, com essa paz, que é possível. É muito possível. Eu não estou dizendo aqui que você não vai viver um luto, que você não vai sofrer. Não. Você vai sofrer. Você é um ser humano, você vai sentir saudade. Você vai ter o seu período respeitoso do luto. Mas você vai ter a paz interna, que é impagável, de que você fez tudo enquanto ele tinha vida. Você foi a sua melhor versão enquanto filha. Então sejam esses filhos em paz hoje. Não esperem, porque a vida passa. E ela passa mais rápido do que a gente imagina. Tá, gente? Eu trago um passo a passo hoje, tá? De sugestões para netos, filhos, noras, genros que queiram entrar nessa jornada de ter paz. Eu trago sugestões e a primeira é: decida ser esse filho em paz. Esteja presente antes, durante, que esse medo vai acalmando. Certo? Segundo, gente, foco e força. Por quê? Porque eu preciso vencer o cansaço físico e emocional que vai vir. Você vai estar cansada, você vai estar cansado emocionalmente. Independente, certo? Dos anos de jornada. Não é tempo, é a qualidade e dedicação que você deu para aquele idoso. Então, vai ter momentos que você vai estar cansada fisicamente. Se você é ativa, se você trabalha, se você tem filhos, você vai estar cansada emocionalmente de decisões ou de angústia. Aquele pai que está no hospital, aquele pai que foi diagnosticado com Alzheimer, com demência, com câncer. Certo? Esse cansaço você tem que ter força e foco. É o segundo ponto que eu trago. E você só tem essa força e esse foco se você tiver a clareza dessa tomada de decisão. Eu decidi ser uma filha em paz. Ponto. Isso vai ser um pilar para que você tenha força e tenha esse foco que eu tanto falo. O terceiro ponto é: não tenha medo de decidir. Gente, se você conhece o seu idoso, se você já mapeou o perfil do seu idoso, se você tem afinidade com ele, se você decidiu estar ao lado, sendo presente, você conhece as características dele. Suficiente para tomar atitude e decisões quando ele não tiver mais voz. Como um dia eu tomei para o meu sogro, porque eu sabia que ele tinha medo de hospital e que ele ia preferir realmente partir em casa. Foi conhecendo ele que eu tomei essa decisão. Foi conhecendo o suficiente para tomar a frente naquele momento que ele estava incapaz de decidir por ele. Então conheça o seu idoso, conheça o seu pai e a sua mãe o suficiente para, nesse momento que ele não tiver voz, você respeitar as características dele, a personalidade dele. Naquele momento eu dei respeito ao meu sogro porque eu sabia que ele ia ficar apavorado se ele fosse para o hospital. Era um local que ele não gostava e que ele tinha muito medo. Foi muito melhor ele partir no acolhimento da família, na zona de conforto do quarto dele, em meio a preces e orações e boas energias. Respeito. Respeito ao outro. E eu só tenho como respeitar isso se eu conheço. Conhecendo, eu vou ter essa empatia no momento certo. Faça isso hoje. Tem filho que não liga para a mãe, que não fala para a mãe, que não olha para os olhos. Olhe para sua mãe e para seu pai. Olhe para a jornada que eles tiveram.
para poder conhecer o perfil deles. Porque somos as somas de tudo que vivemos. Então ele é a soma do que viveu, ela é a soma do que viveu, das crenças limitantes, da geração que nasceu, de criação de pai e mãe, de todas as decisões que ela tomou na vida, de como o emocional dela encarou os desafios da vida. A sua mãe era tudo isso. O seu pai é tudo isso. É conhecendo o perfil que você vai conseguir respeitar e você vai se desprender do medo de decidir, porque vai chegar um momento que você vai ter que tomar alguma decisão difícil. Vamos lá? O quarto ponto que eu trago para vocês é o falar tudo hoje. Esse eu reforço sempre. Não deixa para amanhã. Se é para dizer que ama, é hoje. Se é para ter gratidão, tem que ser hoje. Se resolve, se for para perdoar, tem que ser agora. Eu não tenho como resolver o passado. Eu não tenho domínio do meu futuro. Eu só tenho domínio do aqui e agora. Então, se você tem um idoso hospitalizado, se você está vivendo esse medo do luto, fale tudo hoje. Fale tudo agora. Não espere. E não importa, não interessa, eu falo com toda a propriedade porque eu vivi nos dois momentos isso, tanto com o meu pai, quando precisou fazer a cirurgia, né, que ficou bem dopado, eu falei tudo para ele. Eu sabia que ele estava ali. Como do meu sogro, que já estava se desprendendo dessa vida. Eu não esperei, eu não deixei passar despercebido aquele momento. Eu falei tudo. Falem tudo sempre. Coloca para fora o que tem que ser dito. Não carrega peso. Não coloca lixo debaixo do tapete. Isso não gera paz para ninguém, quanto mais para um filho e para uma filha que está ao lado nesse processo, com o pai e com a mãe. Seja com um diagnóstico de câncer, de demência, de Alzheimer. Se você é um filho que está sentindo medo e que está vivendo isso, segue essas orientações. Se permite ter essa paz interna. Eu afirmo que você consegue. É com você realmente que eu quero falar para a gente ir chegando numa reta final da nossa live. Tá, gente? Quero falar hoje bem diretamente para todos os filhos e para todas as filhas que me assistiram hoje. Você consegue. Não duvide de si mesmo. Tudo isso que eu falei nessa live você consegue. Eu sou um ser humano normal e eu consegui. Basta você decidir. Decida. Vire a chave na sua mente. Vire a chave no seu coração com essa decisão. Faça isso hoje, acredite. Se permita entrar nessa jornada, certo? De harmonia com seu pai, com a sua mãe, com a sua família e com você mesmo. Se permita ter paz todos os dias a partir de hoje. Certo? Busque saúde física e emocional. Façam terapia, um ombro amigo. Você é um ser humano. Vai precisar chorar. A dor existe. Eu não estou floreando aqui. Eu estou dizendo que é possível passar por ela. De pé. Não esqueçam disso. Cuidem bastante da saúde física e emocional. Porque se eu falei na live inteira que você tem que dar dignidade para o seu pai e para sua mãe, você também tem que dar dignidade para si mesmo. Se você está se propondo a ser um parceiro desse pai e dessa mãe, você tem que estar forte. Como é que você vai segurar a mão de alguém se você está fraco? Se você não se reabastece, se esquece de si. Mãos dadas daqui para frente. É o olhar para o outro e olhar para si. Então, cuide do seu emocional. Começa de agora a trabalhar essa realidade que vem para todo filho e toda filha. Começa a trabalhar de agora a tua relação com o teu pai e a tua mãe.
do jeitinho que eu falei. Dá certo. Pode acreditar. Cuida da tua alimentação. Cuida da tua atividade física. Tenha uma alimentação consciente e reabasteça o seu corpo. Faça atividade física para momentos de conflito como esse que eu tanto externei hoje. Você conseguir colocar a ansiedade para fora e não ser agressivo ou impaciente, às vezes, com quem está ao seu lado. Você consegue dar o melhor para o outro e para si. Você é forte o suficiente para isso. Então faça atividade física. Quem cuida também tem que ser cuidado. Cuide da sua alimentação, do seu emocional. Se permita chorar quando preciso, desabafar em um ombro amigo. Certo? Sigam vivendo da melhor forma a sua rotina. E eu sei que tem que ser uma rotina bem coerente. Priorizando, tá, gente? O momento em que você está vivendo. Se você está com medo do luto, é porque o seu pai e a sua mãe está, certo? Com algum diagnóstico, está hospitalizado. Se o medo está existindo, é porque alguma dessas opções que eu tanto falei na live de hoje está existindo na tua vida. Então, tenta equilibrar a tua rotina, priorizando esse momento que tem que ser vivido porque você escolheu ser um filho em paz, ser uma filha em paz, mas não deixando de viver, não deixando de cuidar de você, priorizando o seu sono, por exemplo, reabastecendo a tua mente para o outro dia. Por quê? Porque decisões difíceis vão ter que ser tomadas e a sua mente tem que estar tranquila. Então, assuma a sua humanidade. Não fique repetindo noites e noites e noites acordado. Reveze, tenha humildade. Se permita dormir para decidir com coerência. Se permita, mesmo em tempo difícil, se alimentar. E mesmo em dias difíceis, fazer uma atividade física, porque isso vai desestressar. Vai tirar o peso dos ombros. Tá? Vamos em frente. Vamos fazer junto isso. Eu já fiz com meu sogro na minha vida e continuo fazendo com os meus pais. A gente consegue conviver com o medo. A gente consegue seguir com o medo. Todo ser humano tem a capacidade de não ser paralisado pelo medo. Todo filho e toda filha que me acompanha precisa interiorizar isso para dar passos assertivos nessa jornada. É isso, gente. Reflitam sobre tudo o que foi dito. De extrema importância para todos os filhos que têm medo. Isso vai equilibrar a tua vida, isso vai equilibrar o teu emocional e esse momento que você está vivendo agora, de medo da morte de um pai e de uma mãe. Pratica, porque a vida é feita de atitude, de ações. O poder está na ação, de fato. Então, se você praticar 5 coisas que eu falei aqui, com certeza o teu coração vai acalmar e você vai ser forte o suficiente para dar dignidade ao outro, ao teu pai e à tua mãe, sem se esquecer da tua própria vida. Você consegue ser essa filha em paz, de cabeça erguida, de pé, sem se desrespeitar enquanto ser humano, respeitando seus sentimentos, a sua vida profissional, o seu casamento, os seus filhos. É possível. Reflitam, mas principalmente, ajam. Eu espero de coração que alguma atitude seja tomada hoje. Um beijo grande no coração. Eu fico muito feliz por todos vocês estarem aqui comigo nessa tarde, se beneficiando com esse conteúdo e buscando ser um filho em paz. Vamos juntos nessas jornadas. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima live.